O resultado das eleições deste domingo vai depender dos quase 20% de eleitores que na primeira volta não votaram nem em Dilma nem em Serra, mas em Marina Silva. A ex-candidata do Partido Verde, que não passou à segunda volta, está em Brasília. Senadora Marina Silva, sem falar em sondagens, qual é o candidato que tem mais hipóteses de convencer os 19 milhões de brasileiros que votaram em si? Bem, as pessoas que votaram no projeto que representei nesse primeiro turno, são pessoas que votaram baseadas em opinião e com uma sensibilidade significativa para a questão do desenvolvimento sustentável. Nós preferimos ficar independentes e orientar os nossos eleitores de que verifiquem o grau de compromisso de cada um dos candidatos e, a partir daí, de forma livre e consciente, cada um tome a sua própria decisão, pensando naquilo que é melhor para o futuro do Brasil e para o futuro da preservação do planeta. Ok. Senadora, ouvimos os dois candidatos durante estas semanas a apoiarem algumas das suas propostas, em especial o desmatamento zero, o fim da desflorestação, em especial na Amazónia. É possível, numa economia emergente como o Brasil, equilibrar o desenvolvimento industrial e agrícola com o respeito pelo meio ambiente? O programa que nós apresentamos, os candidatos acolheram em parte. A candidatura da ministra Dilma acolheu um pouco mais das propostas, o candidato Serra um pouco menos. E uma das questões prioritárias que nós colocamos foi a questão de um modelo de desenvolvimento que preserve os recursos naturais, sobretudo a não alteração do Código Florestal Brasileiro para a proteção das florestas, que no nosso país cerca de 60% do território ainda é coberto de florestas. E é perfeitamente possível integrar as duas coisas, ter um projeto de desenvolvimento que gere emprego, renda e riquezas, sem destruir o meio ambiente. Aliás, o grande desafio do nosso século, desse início de século, é integrar economia e ecologia numa mesma equação. E o Brasil é o país que reúne as melhores condições para fazer isso. Senadora, e exatamente falando um pouco sobre os desafios do próximo presidente, pensa que essa preocupação com o ambiente, como aliás com os direitos humanos, deve ser uma prioridade também na política externa do Brasil? Eu estou a pensar, por exemplo, nas relações do Brasil com a China ou com o Irão, como vimos durante o governo Lula. Nos últimos anos, nós tivemos avanços importantes na política externa do governo do presidente Lula. O protagonismo do Brasil dentro do G20, do G77 e a relação que foi capaz de manter com outros países, como no caso os países da África, baseado no princípio da cooperação fraterna, isso tudo é muito bom. Mas é fundamental que tenhamos um olhar para uma política externa que se oriente pela preservação, de valores que nos são fundamentais, a defesa dos direitos humanos, e das relações democráticas, a liberdade de expressão. Isso para nós é um valor que deve ser preservado. Como é que vai gerir no futuro a vaga verde criada nesta eleição? Está disponível para regressar ao governo como Ministra do Ambiente, por exemplo? Eu já dei uma contribuição quando fui ministra do Meio Ambiente durante 5 anos e meio, durante o governo do presidente Lula. De sorte que agora eu vou voltar para minhas atividades na sociedade, fazendo parte de um movimento que aqui no Brasil tem o nome de Brasil Sustentável. Criamos um instituto chamado Democracia e Sustentabilidade e vou atuar tanto na sociedade quanto na organização do Partido Verde. E a contribuição com os governos não precisa ser necessariamente ocupando cargos no governo, mas, ao mesmo tempo, com um olhar atento e bastante voltado para não aceitar o que eu chamo de retrocesso em termos da política ambiental e ajudar para que o Brasil possa avançar cada vez mais rumo à sustentabilidade econômica, social e ambiental. Obrigado, Marina Silva, a ex-candidata ecologista, que não vai votar em branco este domingo, mas que mantém o suspense sobre o seu voto. Fica assim talvez a porta aberta para uma possível recandidatura daqui a 4 anos? Eu sempre digo que eu não fico me programando para o próximo passo eleitoral. A minha disposição é de trabalhar, principalmente para favorecer no Brasil o estabelecimento de uma terceira via
e não vou, a priori, me colocar nesse lugar de candidato. Obrigado, Marina Silva.